e vai indo embora. Ela pode ser anual, ela tem essa cara de sazonalidade. E aí, entra ou não entra? É um time e uma oportunidade. O público que consome doce tem essa nova trend. Eu consumo essa nova trend porque ela conversa com o meu público, mas eu posso fazer ela se estender. Ela não precisa sumir. Então é aquela visão de longo prazo que a gente sempre fala, né? Tem as trends que a gente pode surfar? Tem. Mas a visão do marketing estratégico, é o que a gente fala aqui, é a visão de longo prazo. É uma marca a longo prazo, é uma carreira a longo prazo, é uma visão a longo prazo. Porque a longo prazo a gente é imbatível. Ok? Um exemplo real que eu trouxe para vocês sobre as fórmulas, elas ignoram o tempo, elas ignoram esse time, né? Uma fórmula, por exemplo, ela pode ter funcionado ontem, mas o cenário de hoje já mudou. Internet, worldwide, bem-vindo ao mundo. Não tem o que a gente mudar. A gente caminha conforme o mundo vai andando. Ainda não temos esse... Ainda eu, Maria, não tenho o poder de mover essa montanha, mas eu tô dando nela. Entendeu? O exemplo que eu trouxe para vocês é a fórmula de lançamento com lives e escassez. Funcionou muito no período de 2020. Todo aquele cenário que a gente tinha, todo aquele cenário que se apresentava. No auge ali, pandêmico, né? Hoje, o público já está saturado desse tipo de conteúdo, dessa forma de apresentar o seu produto e vender o seu produto, né? Lives sem contexto, hoje elas são ignoradas. Apesar que a gente tem grandes nomes hoje, né? Principalmente internacionais, de streamers, etc. Mas é uma tendência que já vem se apresentando, Ani, sem contexto, sem falar nada com nada. É aquilo, você não fala nada com nada, você não apresenta nada. Eu tô com você pelo quê? Pelo qual que é entretenimento? É pelo entretenimento? É pela informação? É pelo que eu tô com você, né? Neste período. Então, a referência que eu usei aqui, que a gente tá falando de tempo, é do Brian Sharp, que ele afirma, né, no livro dele, How Brands Grow, que o crescimento de uma marca está mais ligado à distribuição e consistência do que gatilhos secretos. Então é aquilo, né? Continuidade e distribuição. Né? Não tem muito o que formular disso aqui, foi bastante direto. A segunda questão que eu trouxe foi que as fórmulas muitas vezes ela ignora o público. Principalmente quando a gente fala de trends, né? Falar com todo mundo é falar com ninguém. Muitas das vezes vai ser esse cenário que vai te explodir. Mas se novamente você não tiver consistência e você também não for muito claro do que você fala, você vai ter uma enxurrada de pessoas dentro da sua plataforma digital, por exemplo, e que no final das contas ninguém compra. Que no final das contas ninguém engaja. Então por que uma marca vai estar com você? Se você tem milhões de seguidores, mas no final do dia, qual que é o retorno? Qual que é o burburinho? Não temos, né? Então o marketing começa com escuta e não com imposição. Você pode seguir a melhor técnica de escrita persuasiva, mas se seu público estiver com outras dores, a mensagem não adere, a mensagem não cola. É entender público. É entender público, entender público-alvo, entender com quem que a gente está falando. Ok? Exemplos que eu coloquei. No Japão, o silêncio e o respeito são pilares da comunicação. Fórmulas agressivas de vendas que funcionam nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil, fracassam por lá. A leitura de cenário não é repetição de script. Essa, de novo, eu vou jogar no peito de vocês. Leitura de cenário não é repetição de script. Vocês precisam entender cenário. Cenário político, cenário cultural, da comunidade da qual você fala. Por exemplo, como vocês sabem, agora eu estou numa graduação de licenciatura em dança. E o grande desafio é como entrar numa escola hoje, né? Você aplicar todo o conhecimento de dança e todas as ferramentas de que o movimento vai trazer de melhoramento nessa primeira infância, nessa adolescência, e como ela vai se aplicar nessa criança no cenário que ela tá.
Poxa, porque a gente tá... Pode ser uma escola pública, pode ser uma escola privada, né? Com que a gente tá falando? Com que classe a gente tá falando? A gente tá falando com bolsista, a gente tá falando com quem paga. Então, a gente precisa entender todo esse cenário, né? E quando a gente fala da educação, gente, ela se expande. É um negócio absurdo, tá sendo bastante interessante. Mas não vamos fugir daqui. A referência que a gente sempre traz aqui é do Kotler. Kotler, o pai do marketing, né? Que ele fala sobre a adaptação cultural como base do marketing global. O que funciona no lugar precisa ser traduzido e não apenas legendado. O que eu converso, vou trazendo aqui, o que eu converso com uma escola particular é o que eu vou conversar numa escola pública? Um produto que eu vendo para uma classe A é o mesmo que eu vou vender para uma classe B e C? O marketing ele tem muito mais perguntas, né? Quando a gente fala do marketing estratégico, o nosso foco aqui, ele tem muito mais perguntas do que respostas. Se a sua resposta ela também tiver muito fácil, revise isso daí, porque alguma coisa pode estar fora do script, tá? A terceira observação que eu trago dentro do que a gente está falando aqui, que as fórmulas elas ignoram marcas. Né? Então, cada marca tem a sua história, tem o seu tom de voz, o seu tempo de maturação. Uma empresa nova, ela pode precisar de campanhas educativas, uma consolidada de diferenciação. Fórmulas tratam tudo igual. E marketing estratégico nunca trata nada igual. Se eu quero ser diferente dentro desse cenário, como que eu vou parecer ou pegar algo de outra pessoa? Isso não existe, né? A gente pode pensar em ideias, né? De pegar insights do que a gente viu, mas nunca cópia. E, infelizmente, o que as fórmulas trazem é cópia. Todo mundo fazendo igual. É aquilo que eu falei, os 10% ele pode acontecer. Talvez você surfe naqueles 10%. Mas a gente entende que existe uma grande chance de você estar no 90%. No 90%. Se tá todo mundo falando igual e todo mundo tem o igual, eu não tenho diferenciação. E às vezes você vai ser engolido ou vai ser ultrapassado por aquele que mostra uma vírgula de diferenciação. Ok? A diferenciação ela é muito importante, porque ela mostra quem sou eu na fila do pão. De forma bem resumida. Eu mostro quem eu sou, o tom da minha voz, o que eu apresento, o que eu vendo, quem eu sou. O que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu proponho, o que eu não proponho. E as pessoas elas querem fazer parte do que, galera? De comunidade. Elas querem ser pertencentes a algo. Ninguém quer ser pertencente a tudo. Ser pertencente a tudo é não ser visto, é não ser ouvido, é não ser valorizado. Entendeu? E as fórmulas prontas, elas também ignoram o momento do mercado. Aí a gente já tem uma problemática. Se você ignora o mercado, ferrou. Né? Atenção é moeda. Period que a gente tem hoje. Ela muda de mão toda hora. Então, fórmulas baseadas em funis prontos, por exemplo, webinars e contagem regressiva, elas fracassam se o mercado estiver em crise ou saturado daquele formato, que é o que mais se apresenta hoje, né? Quem lida com marketing, quem lida com marketing estratégico, é saber fazer leituras de cenário, é fazer leituras de dados, e com base disso, claro que vai existir ferramentas, claro que vai existir pessoas que falam sobre marketing, como que eu tô com vocês aqui, e que vai dar insights pra gente de alguma ferramenta ou de algum momento que a gente pode ter novamente insights para fazer a aplicação no que a gente deseja, na sua marca, no seu produto, no seu serviço ou dentro da empresa que você tá, né? Porque no final a gente tem que trazer o que? Resultado para algo. Então, de forma bem sucedida, já foi 20 minutos aqui com vocês, praticamente, né? A conclusão que eu trago para vocês é que fórmulas não falham porque estão erradas. Veja, a gente me crucificar que eu tô ligado aqui. Elas falham porque estão fora de contexto, né? Marketing é contexto e não template. Eu vou falar de novo. Porque repetição, a gente já sabe que funciona.
Fórmulas não falham porque estão erradas, elas falham porque estão fora de contexto. E o marketing é contexto e não template. Não que esteja errado aquele curso que você comprou, não que esteja errado você me seguir aqui, por exemplo, mas é entender tudo isso que eu tô conversando com vocês, ou do curso que vocês compraram, ou do livro que vocês compraram, e com base em tudo isso, principalmente com essas ferramentas que trago aqui para vocês, entender aonde que vocês estão, onde que o produto de vocês estão, onde o público de vocês estão, ok? Então, para fechar, a gente fala que a fórmula pode ser o ponto de partida, mas a leitura de cenário é o que transforma. É o que eu falei, você pode ser os 10%, mas vai existir um momento que você vai ter que saber aonde que você tá, em que cenário que você vai estar, para se tornar diferente. Num mercado enorme, saturado em alguns aspectos, né, mas que ainda tem muita oportunidade para muita gente. Não somente aqui no digital, mas dentro das empresas também, esse diferencial, né? Fazer essa leitura que a gente sabe que é muito importante. A leitura de cenário, a leitura de dados. E com todo esse compilado de informação, seguir uma melhor estratégia para que a empresa alcance o que ela deseja a longo prazo. A longo, médio, curto prazo. Mas que a gente sabe que é o grande, a funila. E é isso. Coloque nos comentários que vocês gostaram, ou que vocês discordam também. E a gente vai conversando, a gente vai se complementando. Curta esse vídeo, compartilhe. Compre os produtos da Bridget. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Cadê o negocinho de desligar? Aqui.